Pros fãs de Resident Evil, 2011 não foi lá um ano muito bombástico, assim. A gente teve alguns anúncios, algumas novidades, mas nada muito longe do esperado. Bom, dá pra dizer que o primeiro e talvez o único grande anúncio de 2011 veio em março com Resident Evil Operation Raccoon City. Os boatos desse jogo já vinham desde o final de 2010, com o Video Game Awards. O pessoal achava que o jogo ia ser anunciado lá, acabou que não aconteceu. Todas as pistas que o pessoal achou que era o Raccoon City acabaram virando o Prototype 2, mas ainda assim a gente acabou vendo o anúncio do jogo pouco tempo depois. É um jogo que está sendo desenvolvido pela Slant Six, segundo a Capcom é uma diversificação da franquia, com mais ação, e tem como principal mote, ou pelo menos um dos principais motes da divulgação do jogo, é matar Leon. Você tem essa questão polêmica entre os fãs, que é matar um dos personagens mais queridos e um dos personagens principais de toda a saga. We've got him. It ends here. Você também tem personagens clássicos, você tem um modo multiplayer que coloca Jill contra a Nikolai, a Claire trabalhando do lado do Leon contra agentes da Umbrella, você pode enfrentar o rank, você pode usar o rank para matar os personagens bonzinhos. Foi uma coisa muito legal e pelo que deu para perceber da reação do pessoal, foi aquilo que o pessoal mais curtiu até agora de Resident Evil Operation Raccoon City. O jogo também teve uma campanha viral que movimentou bastante a galera no Twitter, o pessoal se engajou bastante. Teve uma série de pistas que foram divulgadas a cada semana e elas revelavam algumas informações sobre a Umbrella. Você teve então perfil de todos os personagens, você teve informações sobre o William Birkin, informações sobre o rank, informações sobre a própria Umbrella, sobre armas biológicas, sobre novos monstros. Só que o ano chegou ao fim sem o último episódio do viral. Tava todo mundo esperando já na semana seguinte ao penúltimo episódio, não veio, e o pessoal esperou pra semana seguinte, e assim foi, e até hoje a gente não viu o desfecho da trama que a Capcom montou. A desculpa é que a Umbrella tá em cima do Ian Sider e ele não pode aparecer. Cola, mas já faz mais de um mês que a gente não vê o cara. Em 2011, a Capcom também divulgou bastante o Resident Evil Revelations, que é um jogo que está apresentando uma direção bem diferente da que a série tem seguido agora. Ele quer voltar pro terror, vai usar o efeito 3D do Nintendo 3DS para investir em exploração de cenários, no pânico mesmo de você estar num lugar fechado, são corredores apertados, monstros, e uma história que pelo jeito vai abrir já uma série de rumos para os próximos jogos da série. A gente tem uma organização terrorista, que é a Ilvetro, novos personagens, a gente tem uma nova organização. Um dos principais pontos desse jogo é que ele está sendo escrito por um roteirista de anime. A gente tem o Dai Sato trabalhando no jogo, ele é o cara que escreveu o argumento de Cowboy Bebop, para dar um pouco de tempero para esse que na verdade é o primeiro jogo de verdade, feito do zero mesmo pro portátil. Para muita gente, 2011 foi o ano de Resident Evil Retribution. O Twitter foi a grande fonte de informações do pessoal. A Mila Jovovich falou um monte de coisa durante o ano. Praticamente todas as informações que foram divulgadas sobre o filme vieram do Twitter dela. Muita gente mostrando o quanto eles gostam do filme. Isso foi muito legal, que pela primeira vez a gente teve uma produção que, vamos dizer assim, foi aberta, com vídeo, com imagem. Isso também fez com que o filme tivesse muito pouco vazamento. A gente tem o retorno de grandes personagens. O Anderson tá trazendo de volta a Rain, One, o Dead Fair no papel do Carlos. O Paul Anderson promete uma história que vai contar as origens da Alice. A gente tem também o Leon pela primeira vez. A gente tem o Barry pela primeira vez e a gente tem a Ada pela primeira vez. E falando em personagem, por muito pouco não ficamos sem a Sienna Guillory de volta. Todo mundo sabe que no final de Resident Evil 4 Recomeço ela faz uma aparição, só que por motivos contratuais, por motivos de agenda, a Sienna quase ficou de fora. Isso gerou uma comoção muito forte no Twitter, mandando uma hashtag que girou o mundo, não só o pessoal do Brasil. No fim das contas, a Sienna acabou ficando mesmo no filme, assinando o contrato. Não dá pra saber ao certo até que ponto essa comoção popular que rolou no Twitter foi responsável pela entrada dela no filme ou não. Enquanto você assiste essa retrospectiva, ele tá no seu penúltimo dia de gravação. As filmagens terminam no Natal e a gente deve ter um teaser trailer aí bem em breve.
Em 2011 a gente teve também o que pra nós do Resident Evil SAC é o principal momento do ano, só que falso. Resident Evil 6 foi assunto o ano inteiro, com rumor, com muita expectativa, com muito comentário. Uma imagem divulgada durante a Comic Con dizia que o jogo iria aparecer na Tokyo Game Show. A gente ficou esperando isso muito e aí surgiu a grande farsa. Um trailer apareceu do nada no YouTube. Supostamente ele estava passando em um pequeno cinema que a Capcom monta no stand todo ano da Tokyo Game Show. A farsa durou cerca ali de 12 horas. Foi uma noite que todo mundo ficou acordado procurando informação. Teve site grande dando barriga até que a gente recebeu uma confirmação da própria Capcom que o vídeo era falso e que ainda não existia nenhuma informação sobre Resident Evil 6. Quer dizer, toda aquela expectativa, toda aquela coisa palpável que a gente tinha de tipo, o sexto jogo tá ali, foi tudo pelo ralo, a gente voltou a estaca zero. Só que agora no fim de 2011 alguns rumores voltaram a aparecer. Alguns dubladores colocaram informação no currículo de que eles tinham acabado de gravar algumas cenas pro Resident Evil 6. E agora, em dezembro já, um grande rumor de que o jogo estaria nas mãos de uma desenvolvedora ocidental chamada Spark Unlimited. Eles são os desenvolvedores de Call of Duty, Finest Tower e outros jogos de ação um pouco desconhecidos e não lá muito bem recebidos pela crítica. Mas seria mais um projeto grande que a Capcom estaria entregando na mão de uma desenvolvedora pequena, de uma desenvolvedora ocidental. Lógico, a Capcom não confirmou a informação. A Spark diz que não pode falar no assunto e a gente fica esperando aí uma confirmação de Resident Evil 6, quem sabe nos eventos do ano que vem. O ano também teve alguns outros lançamentos. Em junho a gente viu a chegada de Resident Evil Mercenários 3D. É um jogo que não agradou tanto assim aos fãs, não vendeu tão bem, apesar da Capcom achar que as vendas foram satisfatórias. E é basicamente uma coletânea dos modos mercenários de Resident Evil 4 e 5 com os personagens, com algumas pequenas modificações, com gráficos até interessantes pro portátil, mas não era bem o jogo que o pessoal esperava. Em setembro a gente viu a chegada de Resident Evil 4 em HD, que agradou bastante o pessoal, principalmente quem já é fã do jogo original, e Resident Evil Code Veronica em HD, que não foi lá tão bem aceito assim, mas também tá muito interessante em alta definição. A Capcom lançou os jogos exclusivamente em formato digital. Essa decisão foi um pouco complicada, muita gente aqui no Brasil ficou sem jogar. Em julho a gente viu o primeiro Resident Evil pro Android. A série ainda não tinha aparecido no sistema operacional do Google e a gente vai ter no começo do ano que vem, entre março e abril, a chegada de Resident Evil Mercenários Versus, um jogo que saiu em 2011 pro iPhone no começo do ano e que vai chegar no ano que vem por meio do GRI, que também vem pro Ocidente. Uma coisa que também vale muito a pena ser citada é que em 2011 a gente viu pela primeira vez algo oficial chegando aqui no Brasil em português, que foi o gibi nacional do Resident Evil 5. A Panini Comics lançou as edições americanas encartadas em um único volume. Vale a pena, a gente tem que prestigiar mesmo essa iniciativa, tem que lembrar mesmo, porque fica a expectativa de que mais coisas desse tipo cheguem ao Brasil no futuro próximo. 2011 foi o ano que Resident Evil comemorou seu aniversário de 15 anos. Então a gente teve uma série de ocasiões especiais que foram montadas pela Capcom. Lá na Terra do Sol Nascente a gente teve um bar temático, que foi o EA Shooting Bar. O pessoal podia ir lá usar réplicas de armas da série para atirar contra alvos inspirados com personagens da série. Teve um outro restaurante também que fez um menu especial, o TBI, um cardápio completamente inspirado em jargões da série, fazendo brincadeira com frases do Wesker. No Japão a gente teve um mega box de relançamento com todos os jogos da franquia. Enquanto isso, nos Estados Unidos a gente teve 2 Resident Evil Day, que foram 2 fracassos retumbantes, um trailer especial com uma narração do Wesker, que foi bem interessante. Para marcar a chegada do Resident Evil 4 e Code Veronica, a gente teve preços especiais em Resident Evil 1, 2 e 3 na PSN. O pessoal podia baixar mais barato e quem tava chegando agora na série, pegando Resident Evil 4 pela primeira vez para jogar, podia conhecer o restante da franquia. Bom, é isso, pessoal. 2011 foi um ano fraco, pelo menos na nossa opinião. A gente teve coisas importantes sim, mas nada bombástico, nada muito destruidor. Vamos esperar que 2012 seja um ano mais movimentado um pouco. Eu sou o Evil Shade e até a próxima.